Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 41, apostila 3, página 16, máquinas simples. Lição de casa vai ter reforço, porque a apostila traz muita pouca coisa para vocês e eu não sei se vocês vão ver isso no nono ano, porque a BNCC mudou os conteúdos de posição durante o currículo das crianças. Então, o meu medo é que vocês não vejam esse conteúdo depois e não saibam fazer os exercícios de vestibular. Então, eu vou entupi-los de exercício para prepará-los para o futuro, certo? Então, as máquinas simples, adoro esse conteúdo. As máquinas simples, elas são dispositivos inventados pela humanidade para facilitar as atividades, diminuindo o esforço e ampliando a comodidade. Os tipos de máquinas simples são alavancas, polias, roldanas, planos inclinados, cunhas, roscas e acho que está faltando coisa aqui. Ainda faltou parafuso e faltou engrenagem, tá? Roda, roldana, engrenagem, alavanca, polia, plano inclinado, cunha e parafuso, certo? Então, quem descobriu, percebeu, foi Arquimedes. Deixa eu ver se eu acho o ano que Arquimedes falou isso. 280 anos antes de Cristo, certo? O que ele falou para a galera lá na Grécia? Dê-me um ponto de apoio. Eu fui desenhar essa imagem aqui para poder conversar com vocês a respeito de Arquimedes. E como quando a gente prepara a aula, a gente segue a apostila. Depois que eu fiz, aqui tem a imagem da ilustração do Dante Alighieri, tá? É ele movendo o mundo com a tal da alavanca dele, lá no céu de Zeus, né? Então, aqui tá escrito: dê-me um ponto de apoio, que daí com a alavanca ele move o mundo de lugar, tá? Que como tava no céu, não tem o ponto de apoio. Ele falou isso 280 anos antes de Cristo. Aí, então, a alavanca, ela é simbolizada, ela é conceituada, né? O conceito de uma alavanca é uma prancha que você possa fazer um ponto de apoio, tá? É uma barra que se pode apoiar em um ponto. Então, por exemplo, uma vassoura, um remo, uma tesoura, um alicate, uma pinça, um abridor de lata, um abridor de garrafa, um trinco de porta, que mais? Carrinho de mão, um pé de cabra, tá? Esses são equipamentos do nosso cotidiano que representam as alavancas. As alavancas, elas têm partes, elas têm elementos, tá? Quais são os elementos de uma alavanca? Então, a barra, né, que é a própria alavanca, o ponto de apoio, e daí o lugar aonde aplica a força é chamado de força potente. Então a gente já viu o ponto de apoio e agora a força potente. O lugar que você tem, que está resistindo à aplicação da força, é a resistência, é a força resistente.
A distância do centro de gravidade da resistência até o ponto de apoio é o braço da resistência. E a distância do ponto de apoio até o local de aplicação da força é o braço da potência, tá? Então, esses elementos aqui, conforme esteja a localização desses elementos na alavanca, a alavanca pode ser de um tipo, tá? Aqui tem exemplos práticos de aplicação das alavancas. Então, quando você vai fechar uma porta, não é assim que você fecha a porta, né? Você fecha a porta puxando a porta pela maçaneta. Você passa e puxa a porta. A distância entre a dobradiça e a maçaneta, o trinco, é que faz com que a porta fique leve, fique fácil para fechar. Agora, você já imaginou? Alguém já carregou uma porta? Alguém já pegou uma porta no colo para ver o peso que é uma porta? E a gente consegue empurrar a porta com um dedo. Se ela for novinha, lubrificada, tiver aprumada, a gente com um dedo consegue fechar a porta. Então, o conjunto dobradiça maçaneta, a posição em que se encontra a maçaneta em uma porta em relação às dobradiças, é que faz com que fique mais fácil abrir ou fechar a porta, tá? Na gangorra é a mesma coisa. Então, se você tiver pessoas de mesma massa, lembrando que peso é o teu corpo, o volume que se ocupa no espaço, vezes a aceleração da gravidade do planeta Terra, né? Isso é peso. A unidade de medida de peso é em Newton, certo? Porque quando a gente está falando de sistema de aplicação de força, a gente está falando de peso. A criança aqui, ela está na rampa, mas aqui tem uma força da gravidade puxando ela para baixo, aqui tem uma força de gravidade puxando esta outra criança para baixo. Por isso que o peso é a massa vezes a aceleração. A massa de crianças iguais, você bota o braço em distâncias iguais. Agora, se você tem diferença de massa, você tem que diminuir a distância de um braço se você quiser equilíbrio. Porque o sistema de forças, a gente está falando de aplicação de força para mexer e não manter em equilíbrio, né? Se você pegar o lápis e achar o braço, que agora ainda tem um pinheirinho, se você achar o ponto de equilíbrio, significa que você está fazendo essa ação aqui com o lápis na sua mão. Aqui é o teu dedo e aqui é o lápis. E você está procurando essas distâncias para poder encontrar o equilíbrio. Então, a gente estava falando que, dependendo da localização do ponto de apoio, as alavancas ganham uma outra classificação, tá? Então, interfixa é quando o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente. Se você for cortar um papelão grosso, a sua potência é uma. Se você for cortar um papel fino, a sua potência é outra. Na alavanca interresistente, você tem a força resistente no meio.
o ponto de apoio em uma das extremidades e a força potente em outra extremidade. E quando você tem interpotente, significa que aqui está a força resistente, aqui é onde fica a tua mão para você pegar o pegador, então aqui é a força potente, e aqui está o ponto de apoio, tá? Então, interfixa é o ponto de apoio no meio, interresistente é a resistência no meio, e interpotente é a força potente no meio, certo? A nossa aula termina aqui hoje e daí eu estou mandando na comunidade 1 milhão de exercícios nervosos, difíceis para serem feitos, para poder aprender a fazer. Ah, mas professora, a gente nunca fez. Por isso que eu preparei um aqui para nós, pra gente fazer junto, tá? Então, eu quero começar com esse aqui que eu acho mais fácil. Primeiro exemplo que a Pro vai dar para vocês de exercícios que vão cair no vestibular. Em uma alavanca, a força aplicada para mover a carga é de 100 newtons. Qual o peso da carga, sabendo que o braço da potência é de meio metro e o da resistência é de 2 metros? Como é que começa resolvendo um exercício de física? Tem uma regrinha bem básica, tem 3 partes. A primeira parte é a aula de português. Então, o que você vai ter que fazer? Interpretação de texto. Você vai ter que enxergar os dados no enunciado do exercício e retirar esses dados do enunciado. Essa é a primeira parte da aula. A segunda parte é a aula de física, aonde você vai observar as unidades de medida e vai ver se precisa fazer a transformação dessas unidades de medida. Se as unidades de medida forem compatíveis com o que está pedindo no exercício, segue o bonde. E a última parte do exercício é a aula de matemática, que você tem que jogar esses dados nesta fórmula aqui e depois é só cálculo. Então é matemática pura, tá? Então vamos resolver junto esse aqui. Deixa eu só apontar meu lápis. Meu lápis de Natal que eu ganhei da Prof. Rosalva. Um beijo, Prof. Rosalva. Obrigada pelo carinho sempre. Então, olha lá. Em uma alavanca, a força aplicada, a força potente que ele está falando, para mexer uma carga. Então, a carga é a força resistente. A força aplicada é de 100 newtons. Então, eu fui lá e escrevi força potente de 100 newtons, certo? Qual o peso da carga? Então, esta aqui é a minha incógnita. Qual o valor do peso da carga? Sabendo que o braço da potência... Então, eu sei que o braço da potência tem meio metro e o da resistência tem 2 metros, certo? Agora que eu retirei o dado do problema, eu vou analisar as unidades de medida. Em newton, em metro, em metro. Beleza, não preciso transformar ninguém, tá tudo igual. Aí agora eu vou jogar na fórmula. Aonde eu acho essa fórmula? Lá na apostila, a professora Carla escreveu para vocês em algum lugar. Tá? Então, como que calcula o equilíbrio de uma alavanca?
o braço da potência vezes a força potente é igual ao braço da resistência vezes a força resistente, certo? Então, aí vira matemática pura. Aí você vai trocar letrinhas por numerozinhos. Aonde está escrito braço da potência, eu vou escrever meio metro, vezes a força potente, que é 100 newton. Vai ser igual, porque equilíbrio é a força mínima para você levantar o objeto, vai ser igual ao braço da resistência, que é de 2 metros, vezes a força resistente, que é minha incógnita, eu não sei. Eu quero calcular. Então, agora, eu fiz aqui a conta, ó, tá? Ah, professor, eu não sei fazer conta de vírgula. Então, vamos aprender junto. Escreve lá, 100 vezes 0,5. Como é que fica? Vai multiplicar o número por todas as casinhas, menos o zero à esquerda, porque o zero à esquerda não tem valor, mas a vírgula tem. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Uma. Então, no resultado, eu vou ter que ter uma casa depois da vírgula. Isso aqui transformou o número em 50. Então, 0,5 vezes 100 dá 50, que é igual a 2 FR, que é a minha incógnita. Tá multiplicando, vai passar pelo sinal de igual e vai dividir. Toda vez que passa pelo sinal de igual, altera a operação para operação inversa, tá? Então, aqui estava multiplicando, 2 está multiplicando, 2 passou para o lado dos 50, dividindo. A força resultante, então, para ser aplicada na alavanca para o objeto pensar em começar a se movimentar, é de 25 newtons, certo? Melzinho na chupeta, só tinha uma incógnita aqui e vamos piorar. Agora faltando 2 dados no problema. Como é que você vai resolver um exercício de matemática, de física, faltando 2 dados no problema? Então, presta atenção. Um carrinho de mão, então você tem o carrinho de mão, ele inteirinho tem 1,50 m. Tem uma carga, areia, tijolo, pedra, de 600 newton. Lembrando que isso aqui é peso, e o peso é a massa vezes a gravidade, ou a aceleração. Para erguer o carrinho, então eu tenho que pegar essa força aqui e aplicar essa força. Aqui eu desenhei para baixo, mas a seta é para cima. Para este carrinho ser levantado, qual é o operário faz uma força potente de 300 newton, tá? Qual é a distância qual é o braço da resistência? A distância da carga para o ponto de apoio. Ele quer saber essa distância. Por que quer saber essa distância? Porque dependendo do peso e do comprimento do carrinho, você bota a mão em um lugar do corrimão do carrinho, tá? Quem trabalha em construção sabe fazer isso aqui já de cabeça. Então, olha lá. Primeira parte, aula de português. Vamos retirar os dados do carrinho. Do exercício. Então, eu não tenho a distância do braço da potência. Eu não sei aonde eu vou pôr a mão. Eu só tenho o comprimento total do carrinho, tá? Que é de 1,5 m.
Aí eu sei que a força potente aí feita pelo pedreiro é de 300 newtons. E eu sei que a carga que está no meu carrinho é de 600 newtons. Então, o braço da potência... Desculpa, eu bati aqui no negócio. O braço da potência mais o braço da resistência é que forma o carrinho todo. Então, eu não sei o braço da potência e eu não sei o braço da resistência. Mas eu sei que a soma do braço da potência e o da resistência é 1,5 m. Então, agora eu vou isolar uma dessas duas incógnitas e vou substituir na fórmula para poder ter uma incógnita só. Como é que eu faço isso? BP mais BR, então este BR vai passar para o lado de lá com a operação inversa. Passou pelo sinal de igual, vai para a operação inversa. Então, vai ficar BP, vou repetir, BP igual a 1,5 m menos o BR. Pronto. Aqui eu tenho o valor do BP. O braço da potência vale 1,5 m menos o BR. Certo? Parei aqui. Agora eu vou pegar essas informações e vou colocar na fórmula que a professora ensinou. Força potente vezes o braço da potência é igual a força resistente vezes o braço da resistência. Força potente são 300 newtons de força que ele faz. Vezes, quanto vale o BP? BP vale tudo isso aqui. 1,5 m menos BR. Esse aqui é o valor do BP. Igual a força resistente é 600 vezes o braço da resistência, que eu também não sei. Só que agora eu anulei duas incógnitas. Agora eu só tenho uma incógnita, eu só tenho o BR, que facilita para resolver. Então, esse 300, ele está multiplicando todo mundo dentro do parênteses. Então, é 300 vezes 1,5 e 300 vezes BR. Ai...